Ora, sejam bem-vindos a esta terceira das conversas sobre a cidade, porque afinal Lisboa continua. O meu convidado de hoje, Filipe Almeida Fonseca, guionista, músico, ficcionista, mas é essencialmente pela sua participação em diversos trabalhos que passaram nas nossas televisões ao longo dos anos que muitos conhecerão o seu trabalho. Herman Enciclopédia, Contra-Informação, Donos disto Tudo, Contra-Informação. A lista seria extensa e vamos falar de alguns deles. Obrigado pelo convite. Obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu pelo convite. Por teres aceito o convite, Filipe. Olha, diz-me uma coisa. Um dos teus trabalhos mais recentes como guionista que tivemos a oportunidade de ver foi A Patrulha da Noite. O que é que usaste da Lisboa que conheces para escrever aquelas cenas? A Patrulha da Noite até tem um lado mais de suburbanidade, digamos assim, do que propriamente da Lisboa. Isto são tudo terminologias que eu não gosto muito de usar, mas pronto, há falta de melhor. Mas de uma Lisboa mais cosmopolita, se quiseres. Aquilo é talvez uma lógica mais suburbana, subjacente ali a todos aqueles. Não são sketches, aqueles momentos, aquelas reportagens falsas. E não só Lisboa, nós tivemos muita coisa gravada no Porto, na segunda temporada e no especial de fim de ano. Acho que na Patrulha da Noite existe mais uma Portugalidade e não tanto Lisboa. Não existe muito ali uma... Não foi nunca a intenção ter ali um retrato lisboeta. Mas, por exemplo, numa outra série, estou-me a lembrar, o 1986, sim. Aí sim era notoriamente Lisboa. Era Benfica. Era Benfica e foi muito... foi a zona onde o Marco, que foi ele que criou a série, nasceu e cresceu. Portanto, era um retrato tão fiel quanto uma ficção tem de ser, digamos assim, do que era a Benfica de 1986. Aí sim, aí havia uma Lisboa mais presente, a lógica dos videoclubes, não que não fosse uma coisa que não existisse no resto do país, nas maiores cidades, mas sim, mas aí sim era uma coisa que se passava exclusivamente na Benfica daquela época e na cabeça dos personagens, porque também tinha muito esse lado de devaneio, delírio de cada um deles, com as referências que também são as nossas, de muito do cinema norte-americano da altura, do Regresso ao Futuro, etc. Mas sim, aí mais evidente se calhar o lado lisboeta do que na Patrulha, que existe o lado lisboeta da Patrulha, mas também existe o lado de outras cidades. E usaste de alguma forma as tuas memórias de Lisboa? Na Patrulha? Não, no 1986. Sim. Mais que as minhas memórias de Lisboa, usei as minhas memórias da altura, mas pronto, era o círculo onde eu não cresci em Benfica, não nasci em Benfica, sempre, pelo menos 90% da minha vida, vivi aqui na zona da Graça, Anjos, Arroios, mas a vivência que eu tive dessa época, as minhas referências cinematográficas, musicais dessa época, estão presentes na série também, sem dúvida. Tu, apesar de seres essencialmente guionista... Agora temos aqui uma comitiva de bicicletas. Isto é Lisboa também. Isto é Lisboa ao vivo, exatamente. Esta é a prova que estamos a filmar em Lisboa. Tu, apesar de seres essencialmente guionista, tens trabalhado como realizador, como músico, como escritor de ficção. Achas que transportas alguns ensinamentos de uma área para outra quando mudas? Sem dúvida. Não, sem dúvida. São... Epá, desculpa, deixa só passar esta truque.
Isto é o tipo de coisas que podia existir na Patrulha da Noite. Este tipo de situação. Um grupo de 300 cachorros com 2 ou 3 monitores a tentar decidir onde é que vão comer. Estavas a falar se eu transponho se transportas ensinamento. Sim, sem dúvida. Aliás, até se calhar é isso que me faz às vezes querer explorar outras disciplinas. Eu acho que é essencial quando estás a escrever ter uma certa... Isto é a minha abordagem, não estou a dizer que é a minha abordagem, mas sinto muito esse lado de um ritmo, de uma toada musical na escrita. Também tento que a minha escrita seja bastante visual, não sei se tento, mas é o que acontece também e eu exploro esse lado. O lado narrativo de contar uma história através da escrita também o tento fazer quando estou a filmar, portanto também haver palavra na imagem, se é que é uma boa maneira de colocar as coisas. A própria música, também tento contar uma história com a música que estou ou pelo menos criar um ambiente onde se poderá desenrolar uma história na música que estou a O que me estás a dizer é que no fundo são tudo narrativas? Sim, a minha abordagem a tudo isto são tudo narrativas ou base para narrativas. Ou criação de ambiente que sugere ou que inspira uma narrativa por parte de quem está a escutar, a ver. Sim, portanto a narrativa é sempre o ponto de partida para aquilo que eu estou a fazer, seja em que disciplina for. Tu há cerca de 1 ano e meio publicaste o romance A Imortal da Graça. Já foi há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Onde, por causa de umas obras intermináveis, quase ninguém conseguia sair de casa. Este ano ficou marcado pelo encerramento generalizado, forçado em casa, e as obras não pararam. Sim. Há alguma ironia nisso, não é? Cosmética. Não é? Olha, vou-me citar, que Lisboa é uma mulher a vestir-se para sair, ou a arranjar-se para sair, mesmo que não vá a lado nenhum. Portanto, sim, houve um bocado aquela lógica de agora como as pessoas estão em casa, pode-se aproveitar para fazer obras, porque não incomoda ninguém, incomoda, porque a partir do momento em que uma pessoa não pode sair de casa e o máximo de ar fresco, ou ar puro, ou exterior que pode desfrutar é ir à janela, nem sequer poder abri-la porque está um barulhão ou está um pó enorme de obras, é ridículo, é só ridículo, é perfeitamente ridículo. É mais uma vez um vestir Lisboa para quem a visita e não para quem cá vive. E para quem cá vive. Como é que lidaste com toda esta situação? De quê? Da pandemia, do confinamento, como é que lidei? desta estranheza. Como é que estou a lidar, não é? Porque isto ainda não acabou, pelo contrário, às vezes parece, não é? Uma pessoa fica com a sensação que pode que há pessoas a quem isto não toca até tocar. Parece que já não existe nada, já não acontece nada. Como é que eu lidei? Do ponto de vista unicamente do meu cotidiano, não mudou muita coisa, que eu não saio muito de casa, não é? Eu passo muito tempo em casa a escrever. Sou capaz de estar dias e dias e dias em casa sem sair, sem ver pessoas. Lido muito bem com isso. Claro que há sempre aquela diferença entre o não fazeres uma coisa porque não queres e não fazeres uma coisa porque não podes. Exatamente. Esse lado do não poder, claro que enerva. Mas isso é do ponto de vista do meu cotidiano. Não sou de forma alguma insensível ou à maneira como isto afeta a generalidade das pessoas. Ou seja, afetou-me mais o efeito que eu vejo que isto está a ter do que propriamente o efeito que isto está a ter pessoalmente. Afeta-me pessoalmente no sentido em que eu me sinto afetado pelo que vejo que está a acontecer. Porque nem só da nossa mobilidade, digamos, está dependente do bem-estar e o saber lidar com esta situação. Isto é tudo muito estranho. Sempre paralelamente à mobilidade, uma coisa que isto nos cortou foi o contacto entre pessoas, quer dizer. Sim, eu isso não sinto muita falta. Ou seja, eu cada vez gosto mais de menos gente. E acho que isto é sinónimo de grande generosidade, se quer dizer. E mesmo que não fosse, é o que é.
eu não tenho necessidade de estar em grandes grupos. Não é uma coisa que eu diga, eu detesto estar. Não, gosto imenso. Então, se tenho espetáculos ao vivo, coisa que não é muito usual, mas acontece, adoro sentir essa relação com a massa, não é? E dentro da massa com cada uma das pessoas que está lá para assistir a qualquer coisa que tu estás a passar. Ou seja, não estou com aquela conversa de não, eu não quero, não, adoro isso tudo. Agora, a necessidade de estar cotidianamente com gente, numa relação mais próxima. Quando digo próxima, digo uma relação sem o lado de entretenimento, uma coisa do estar. O estar em silêncio, beber um copo e de repente alguém se... amizade. Sim, estar com alguém. Estar com alguém. Isso tem um círculo muito... reduzido, não sei se é a palavra, porque não é reduzido, é cheio e é imenso. Agora não sou aquele tipo dos abraços. Por exemplo, eu sinto muita falta de abraçar pessoas. Não sinto falta nenhuma de abraçar ninguém. Não sinto falta nenhuma de... claro, tu conheces há muito tempo, eu sou o tipo de vez em quando dá grandes palmadas nas costas. Então, tenho esse lado... Gosto de mexer. Mas de repente, se tenho essa barreira de agora não convém, não fico atrofiado com isso, não me chateia. Há outras coisas que me chateiam muito mais. De certa forma, esta pandemia, entre as muitas coisas que tenho vindo a fazer, isto é uma coisa que curiosamente aprendi na ficção, mas da ficção, este tipo de mecanismos surge de uma observação da realidade. Eu fiz o caminho inverso, que muita gente poderá ter feito, que é fui lá pela ficção e depois comecei a perceber que de facto era assim. Deixa passar o Elétrico. Exatamente. O Elétrico dos Prazeres. Isto é a verdadeira banda sonora de uma entrevista sobre Lisboa. Os sons de Lisboa. Mas estava a dizer que é nas situações de crise que os personagens, que as pessoas se revelam. Eu lembro-me de no início da pandemia dizer isto agora as pessoas vão se tornar muito mais... vão perceber o que é valioso. Melhores pessoas. Vão se tornar melhores pessoas. Eu já não apregou o meu pessimismo, mas fiz aquele encolher de ombros do está bem abelha. E de facto, infelizmente... Os unicórnios e os arco-íris rapidamente desapareceram. Os unicórnios e os arco-íris rapidamente foram mortos por hordas de zombies. Exatamente. Porque de facto as pessoas, o que acontece é que as pessoas se revelam, não é? Os bons ficam cada vez melhores, os maus ficam cada vez piores, os pobres ficam mais pobres, os ricos ficam mais ricos. Não há segredo absolutamente nenhum nisto. É um pouco a história da humanidade, não é? Uma constante universal, não há como escapar, é física. E no caso de Lisboa em concreto, que consequências é que achas que uma convulsão, chamemos-lhe assim, desta natureza, pode provocar numa cidade como Lisboa? E já está a provocar. A cena mais direta é de facto a maneira como tudo o que era alojamento local foi o que agora vai ser interessante ver como é que essa bota se descalça, não é? Porque criou-se durante muito tempo uma lógica da cidade para fora, da cidade para quem a visitava. Sim, para quem vinha de fora. Para quem vinha de fora. E agora, não é que não existe, aliás está a voltar, olha, vão passar ali turistas, mas nada do que se parecesse com o que estava pré-pandemia. Como é que vai ser agora todas essas pessoas, mais uma vez, os pequenos negócios, pessoas que alinharam o Airbnb para fazer uns trocos e que podem ter entrado numa onda de exploração e até mandaram para fora de Lisboa inquilinos e tiveste um verdadeiro êxodo de pessoas que tiveram de viver para os arrabaldes. Esses são os primeiros prejudicados. Tudo o que são corporações verdadeiramente endinheiradas que fazem condomínios fechados, essas continuam, porque as coisas estão mais que seguras. Haja dinheiro, não é? Portanto, nesse aspecto, lá está, as pessoas que tinham as posses, as pessoas que investem para alojamento local de luxo, não parece que estejam a ter grande rombo financeiro. Se calhar, receberam menos durante alguns meses, mas a coisa continua a fazer-se. Ou seja, achas que quem vai continuar a circular com maior facilidade, chamemos-lhe assim, e vontade, são as classes mais altas? Resta saber se as classes mais altas, estou a falar de estrangeiros, se as classes mais altas lhes interessa continuar a vir cá. Vai ser um bocado a lógica da maior segurança. Eu lembro-me, e acho que não estou errado,
nesta memória que nós, Portugal, começámos a ter uma enchente muito grande de turistas, quando as coisas na Turquia, que era um destino turístico muito cheio, as coisas não estavam muito seguras e a agulha pendeu para aqui. Se de repente o milagre português de resistência ao Covid continuar neste rumo, onde é que já vai o milagre, e não houver uma imagem de segurança para o exterior, basta ver os nossos governantes. Achei incrível que 90%, para não dizer 110% das comunicações ao país do nosso Presidente da República havia sempre a ideia da imagem posterior, que eu sinceramente estou um bocado borrifante. Quer dizer, eu percebo a lógica, há muita gente que precisa do turismo, temos infelizmente, pelas características também do nosso país, portanto é quase uma inevitabilidade, mas uma dependência económica muito grande do turismo. Portanto, eu percebo que mas lá está, aí tratava-se de uma cidade que estava a ser canalizada ela toda para ser um parque de diversões gigante. Pôr as cestas todas no mesmo, os ovos todos na mesma cesta, normalmente não dá bom resultado. E apostou-se tudo no turismo, não é? Sim, a ideia que eu tenho enquanto morador é essa. E tu tens agora exemplos, ali na Graça, tu tens alguns restaurantes que, a meu ver, e não só a meu ver, faço sempre esta ressalva de um a meu ver, mas quer dizer, se eu estou a falar se eu estou a falar aos de quem é a meu ver, havia restaurantes que os preços dispararam, a qualidade desceu. A quem é bacalhau basta e era para o turista, e o bacalhau literalmente era um prato típico, portanto o turista vai adorar. De qualquer forma ele vai gostar. E agora, das poucas vezes que desconfinei, deixa eu passar mas das poucas vezes que desconfinei, voltei a um restaurante ali da Graça e os preços desceram e a qualidade subiu. A qualidade subiu, a quantidade de comida no prato também subiu, porque de repente o cliente já não é o turista. Precisam do cliente português. Adapta-te ao modo. Tu já explicaste que quando escreveste a Imortal da Graça tem obviamente uma neste momento é uma moto e não elétrica, conforme podem observar. Tem obviamente uma certa crítica àquilo em que Lisboa se estava a tornar. Qual é a tua relação com esta cidade? Como é que descreverias? Como é que a vês? Vejo-a como um casamento já muito antigo, em que ela já me fez coisas para que eu não consigo perdoar, mas gosto imenso dela e não a consigo abandonar, esperando sempre que ela também não me abandone a mim, mas precisando assim de períodos cada vez mais longos de afastamento para não andarmos à luta. Mas esse não conseguir abandonar é amor ou caridade? É resistência. É resistência à ideia de que a Lisboa que eu realmente gosto já não existe. As cidades como as pessoas também se transformam. Sem dúvida. Às vezes cada uma vai para o seu lado e a pessoa depois resiste a esse distanciamento. Isso quer dizer que já não te identificas com a Lisboa de hoje? Identifico-me com algumas coisas da Lisboa de hoje. Não me identifico... Hoje em dia são capazes de ser mais aquelas com que eu não me identifico. Olha como aquilo que eu estava a dizer das pessoas. Ou seja, existem mais coisas com que eu não me identifico, existem menos coisas com que eu me identifico. Essas menos coisas com que eu me identifico, eu cada vez me identifico mais. Mas aquelas com que te identificas já vêm de trás, suponho. E mesmo outras que foram aparecendo entretanto, mas que de alguma maneira fazem parte do mesmo caldeirão. Nem tudo o que é novo na cidade é mau, então. Longe disso. Podes-me dar um ou dois exemplos de coisas recentes da cidade, aspectos recentes que te agradem? Sim, de aspectos recentes que me agradem. Com as devidas ressalvas, mas o que aconteceu no Intendente eu acho bastante agradável, muito mais agradável do que era o Intendente antigamente, não é? Que agora já está outra vez a voltar um bocado para o que era antigamente. Mas houve ali uns meses, ou
uns anos em que toda aquela zona ficou bastante Lisboa que eu gosto. Lá está, facilmente os preços começaram a ser preço de turista, mas ainda assim a ideia que eu tenho é que não sei se o morador, mas nem sei se o lisboeta, mas o português, eu quando falo do português é o nível de vida médio português, economicamente português, ocupou aquela zona. Era uma zona em que tu sentias, mesmo que tivesses rodeado de estrangeiros, como é que eu ia dizer isto? Não era um sítio que estava virado tanto por quem frequentava e talvez por quem explorava, não estava só a pensar em sacar dinheiro ao turista. Era um sítio de facto, ou é um sítio de facto para se estar e para desfrutar. Olha, uma das séries em que tu estiveste envolvido mais recentemente e que todos certamente se recordam foi O Mundo Não Acaba Assim. Toda ela filmada com telemóveis, em casa dos atores, em pleno período de confinamento. O que é que retens? Isto foi uma experiência absolutamente inaudita. O que é que retens disto? Pronto, isso nasceu porque nós, o Artur Ribeiro, o Tiago R. Santos, o Luís Filipe Borges e o Nuno Duarte, temos um grupo de WhatsApp. Através do qual falamos da vida, especialmente das coisas da nossa área, da escrita de guião e de argumento, e com o qual combinamos jantar, combinamos os nossos jantares. E na altura, pouco tempo antes do confinamento, tínhamos um jantar pendente, que depois não pôde ser feito. E começámos imediatamente a processar aquilo que se estava a passar, ou seja, não era tanto uma projeção do como é que isto vai ser, não, era em tempo real perceber, processarmos o que fazer agora, o que fazer agora, neste preciso instante. Que mecanismos é que estão à nossa disposição agora, o que é que faz sentido fazer agora com os mecanismos que estão à nossa disposição, fazendo das limitações ferramenta. E chegámos a este formato de pensámos a contar histórias, não é? Porque é a maneira que nós temos de processar as coisas. E chegámos a este formato de como é que podemos pôr atores juntos sem estarem juntos. E quem sabe este no fundo, da mesma forma que todos nós estivemos juntos. Sim, exato, que era como nós comunicávamos, não é? Porque rapidamente as mensagens do WhatsApp, depois como não havia o presencial, passaram a ser chamadas em Skype, Zoom, exatamente, etc. Exatamente. E chegámos a este formato de pessoas que estavam a viver exatamente o mesmo que nós estávamos a viver. E quisemos contar as histórias, as nossas histórias, as histórias das outras pessoas, fazer um bocado de projeção, fazer aquilo que nós fazemos sempre, mas neste contexto em particular. E montou-se um esquema a tirar o chapéu ao Artur Ribeiro, que foi ele que fez a produção disto, uma máquina incrível. Ele criou um sistema. Porque repara, nós já tínhamos uma coisa que era as chamadas para a quarentena. Foi assim que isto nasceu. Que era feito na internet. Era só online. E era de facto nós a gravar as chamadas que fazíamos com os atores. Ou seja, estávamos, cada um de nós escrevia e realizava uma curta, estávamos juntamente com os atores todos em Skype. Na altura da gravação, a nossa imagem e o nosso som era retirado, portanto nós comunicávamos com eles, dávamos as direções através do Skype e isso. A ação, saíamos de campo, gravava-se diretamente a imagem em Skype. Isto não tinha muita qualidade, não tinha qualidade de emissão televisiva, não é? O Artur contactou a RTP mostrou-se interessada, tivemos feito subir a fasquia técnica, para que isto pudesse ser transmitido, exibido em canal. E aí o Artur inventou um esquema, um tripé, em que ao mesmo tempo que nós estávamos a captar em tempo real, com o mesmo sistema como fazíamos as chamadas da quarentena, para a quarentena, que era através de Skype, Lo-Fi,
mas tinhas um outro telemóvel por trás a captar aquilo em 4K. Ou seja, o que nós estávamos a ver não era exatamente o que estava a ser captado, mas havia ali uma diferença que nós compensávamos de enquadramento. E depois isso era recolhido por técnicos devidamente equipados, ou seja, os telemóveis com que era feita a captação. Os telemóveis estavam a transmitir para nós, eram os dos atores. Os telemóveis que estavam a fazer a captação, que depois iria para o ar, eram entregues aos atores e depois eram recolhidos por uma equipa que nós subcontratámos da Plural. E depois a edição era feita como se fosse outro programa qualquer, com a diferença de que nós não estávamos lá presencialmente com os editores a fazer esse acompanhamento, mas nós dávamos as dicas de como é que tínhamos pensado que aquilo fosse editado, eles mandavam-nos, nós corrigíamos, dávamos as dicas de, olha, mais tempo aqui, menos tempo aqui, corta aqui, havia aqui uma troca sempre online, não é? De ficheiros para cá e para lá. E conseguimos fazer isto em tempo recorde, ou seja, no espaço de menos de uma semana. Sim, e muito em cima. No espaço de menos de uma semana nós estávamos ou seja, entre o primeiro contacto com o RTP e a exibição passaram-se 15 dias, talvez. Foi assim uma coisa super rápida. Acho que uma grande aventura. Tu disseste numa entrevista recente, a gargalhada é como um vírus. Qual é que tem sido o papel do humor em toda esta situação extrema? É um papel que o humor tem sempre em qualquer situação extrema, que é desacralizar o peso que as coisas más têm, de maneira a torná-lo mais suportável. Ou seja, existe um lado de insuportabilidade inerente ao peso, à tragédia da condição humana e de coisas como esta, não é? Como esta pandemia. Exatamente. Se tu lhe tirares a carga se tirares esse peso através de uma gargalhada, esse peso que sai de cima, consegues enfrentá-lo de uma maneira mais lúcida. Acho que a gargalhada sempre foi um caminho para a lucidez e para poderes ver as coisas de uma maneira mais lúcida. Consegues desacralizar a tragédia, que tem assim não é? Tem um peso enorme. Uma gargalhada é sempre é uma forma de resistência. É um alento. Mais que um alento, é um peito feito, não é? É um enfrentar, é uma predisposição para enfrentar. É aquele clichê do rirmos na cara da morte, não é? Que é por isso que eu nunca hei de perceber qual é a lógica de dizer que não se brinca com coisas sérias, só se brinca com coisas sérias. Se não for para brincar com coisas sérias, vai-se brincar com o quê? Aliás, o brincar nem sequer é a expressão mais correta. Não é brincar, é fazer humor é desacralizar. Não é à toa que tudo que são instituições tentam não se pode brincar com isto, não se pode. Porquê? Porque se tu brincas estás a tirar aquele lado, estás a tirar o lado da autoridade. A força. Estás a tirar a força, não é? E é exatamente isso que o humor é o grande papel do humor, é tirar e dar força, é tirar a força a quem impõe e dar força a quem a força está a ser imposta. Não é? Daí a resistência. Já falaste aí de como toda esta situação não mudou assim tanto o teu cotidiano? Olha, mudou, gel constante. Em coisas muito pragmáticas e práticas, não é? Tens noção, já consegues ter noção, melhor perguntando, do que é que isto vai mudar em ti, ou ainda é cedo para perceber? Não faço ideia o que é que vai mudar em mim, quer dizer, eu não tenho essa... Eu penso muito... Eu penso a curto e médio prazo, não penso a longo prazo, mas não quer dizer que tenha ações inconsequentes. Não estamos todos a pensar a muito médio prazo? Sim. Ainda há dias eu perguntava a alguém se achava que iríamos ter Feira do Livro, está prevista para o final de julho, e foi-me respondido com alguma graça. Eu, como qualquer pessoa inteligente, hoje em dia faço os meus planos a 15 dias. É imprevisível, não é? Porque a gente não sabe da forma que isto está. Sim, é imprevisível, não fazemos a mínima ideia como é que as coisas vão evoluir. A realidade muda todos os dias
mais ainda, não é? Mais ainda. Portanto, acho que mais que nunca a ideia de um dia de cada vez é a maneira como nós temos de lidar com isto. Não há e esse imediatismo, essa ideia de que é um dia de cada vez, até é em si um mecanismo de sobrevivência, e a única maneira, se calhar, de conseguirmos ultrapassar isto, que é não estar a pensar, não estar a fazer plano, não estar a pensar, eu vou fazer a Feira do Livro, sabes lá. Mas eu acho muito pior, quer dizer, eu percebo que seja uma necessidade de que as coisas sejam estruturadas dessa maneira, mas quando me dizem que o Festival X ou Y foi adiado para 2021, sabe-se lá. É fácil uma pessoa dizer, não, isto nessa altura já está. A verdade é que não se sabe. Não se sabe se isto dura 1, 2, 3, 4, 5. Tens epidemiologistas do mundo inteiro, muitos deles, a dizer que isto é coisa para 5, 10 anos. A Organização Mundial de Saúde, isto vale o que vale, mas quer dizer, são pessoas que certamente sabem mais disto do que eu. A dizer que a normalidade, a antiga, não é? Porque agora há a expressão da nova normalidade, mas que a normalidade é uma coisa que não vai acontecer nos próximos anos. Portanto, mais do que estar a fazer planos para que as coisas funcionem como funcionavam daqui a X tempo, acho que é imperativo que se façam planos para que as coisas funcionem agora da maneira que podem funcionar. Em vez de estar a fingir que nada existe e não, dá para, não é? Dá para fazer, ou vai dar para fazer, não, como é que se pode fazer agora? E obviamente que vai-se perder muito tempo e muito dinheiro e muita vida aqui no meio disto tudo. Mas se as coisas se temos de continuar a fazer a nossa vida, não será certamente fingindo que nada disto existe. É percebendo que isto existe e como é que se pode lidar com isto de facto, sem ser fingindo que isto não existe e que podemos ir todos fazer grandes jantaradas e dar beijinhos na boca uns aos outros de língua. Porque não é assim. E dentro destas limitações todas, quando sais, tens conseguido apreciar esta nova cidade? Não tem sido muito. E não tenho ainda aquela lógica de já não vinha aqui há tanto tempo. Porque lá está, porque como passo muito período em casa, a ideia que eu tenho de estar muito tempo sem ver um local é uma coisa que para mim já acontece. Portanto, não tenho nada aquela coisa de já não vinha aqui há tempos. Isso acontece-me a miúdo, não. Mas ainda eu não estou em processo de... Acho que estou em processo de absorver tudo. E estou a processá-lo de uma forma quase inconsciente ou subconsciente através do que escrevo, sendo que aquilo que ando a escrever também não está preso a um processar desta realidade. Não é? Até porque, apesar daquilo que se calhar que eu escrevo e que é mais visível publicamente ser sempre um retrato da realidade, há muita coisa que eu faço que também é de dentro para fora, é introspectivo, mas parte da minha cabeça, não tanto de uma observação. Não que aquilo que está dentro da minha cabeça não se construa através de uma observação do que está cá fora. Mas não estou preso a teres constantemente refletir. Sim, sobre a atualidade. E aliás, é uma coisa que tem sido muito recorrente agora nas conversas entre... Embora o humor viva muito disso, não é? Mas é o que eu estou a dizer, 90% do meu trabalho público é esse. Mas tenho o outro lado do qual eu também desfruto bastante. Agora um pequeno parênteses, foi uma coisa que me pareceu algo estranho, foi quando começou esta última temporada da Patrulha da Noite. Foi pré-pandemia. Exatamente. Toda ela filmada antes do confinamento. Sim. E de repente todos nós com a cabeça no outro lado, como se costuma dizer, a vermos aquilo. Mas esse lado de não batia certo, não é? Mas esse lado ao contrário do mundo não acaba assim. Sim. Fez todo o sentido. Sim. Para nós, espectadores. Mas lá está, esse lado de escapismo é uma conversa que tem sido recorrente na malta que produz narrativas, que cria histórias. É esse lado de nós não temos de estar presos à realidade e ao cotidiano. É mais do que legítimo, saudável, aconselhável que se continuem a fazer
histórias, filmes, séries, livros, bandas desenhadas, tudo, em que a pandemia não existe. Independentemente de podendo estar expresso ou não que aquilo se passou pré-pandemia ou depois da pandemia ou num universo alternativo onde a pandemia nunca existiu. Mas acho que esse lado de escapismo, de vamos pôr agora isto de lado, porque nem todas as narrativas têm de contemplar todas as coisas que estão a acontecer. Não é? Portanto, acho que é possível. Acho que isso vai se refletir mais nos meios de produção. Falando agora de televisão e de cinema, como é que se vão fazer essas coisas? Porque de repente coisas tão simples como teres dois atores a beijarem-se, agora é um problema. Aliás, que tem há de ser montes resolvido. de guiões a serem reescritos e montes de histórias a serem reescritas. Sim. E soluções que andam a ser criadas, efeitos especiais para pôr dois atores a beijarem-se. Com croma, com a bola de ténis, não é? Que um beija uma bola de ténis, o outro beija a bola de ténis e aquilo depois na edição parece que estão a beijar. Portanto, de repente é preciso fazer um efeito especial para duas pessoas a beijarem-se. Ou seja, isso já é de tal maneira estranho do ponto de vista do fazer. Que... Nunca a expressão beijo técnico foi tão bem aplicada. Completamente. Filipe, mesmo para terminarmos, peço-te que completes. A minha Lisboa é... O que te ocorre? A minha Lisboa é... Poxa, sim senhor, a minha Lisboa é... Epá, é que é tanta coisa. Queres uma palavra só ou queres uma frase? O que te saiu? O que... Então, a minha Lisboa é uma mulher eternamente a vestir-se para sair. Se vai a algum lado, não sei. E é uma mulher bonita, certamente. Filipe, muito obrigado por teres aceito o convite mais uma vez. E já sabem, mais ou menos por volta daqui por 15 dias, mais uma conversa sobre a cidade, porque afinal, Lisboa continua.